Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Olá, amigo da Band. No programa de hoje nós vamos conversar com a advogada Juliana Murta, do escritório Scheles e Scheles, e ela vai contar para nós sobre a reforma trabalhista. Doutora, nós temos hoje uma reforma que atinge a trabalhadores, atinge também a empresários, mas principalmente os pequenos empresários ainda têm muitas dúvidas. O que é essa reforma de fato trabalhista, doutora? A reforma trabalhista, ela veio no meio de muita confusão, né? Muito se reclamou da reforma, mas ao fim e ao cabo, as alterações que ela trouxe não são alterações tão prejudiciais assim ao trabalhador e vem a calhar com o momento que a gente vive de crise econômica. Porque, Fernando, nós sabemos que a legislação anterior ela era excelente para quem estava empregado, mas para quem estava desempregado, ela também não estimulava a contratação. Hoje, com a reforma trabalhista, a gente tem algumas facilidades, flexibilização de alguns direitos que nunca se discutiu antes. Por exemplo, hoje é possível você conceder férias em 3 partes. Antigamente, você concedia férias direto, tendo aí a oportunidade de converter 1/3 para pagamento e o funcionário usufruir de 20 dias corridos. Agora você pode dividir em 3 partes com o consentimento do funcionário e ele gozar de 14 dias, depois mais 5 dias e assim em diante. Isso é uma vantagem da lei. Uma outra vantagem da reforma trabalhista, que é das que eu acho que são realmente mais, na prática, as que mais colaboram com a contratação de funcionários, é a possibilidade de você fazer banco de horas. Os bancos de horas, a lei fez a previsão de 3 formas. Ou individual, você faz com o seu funcionário, ajustando naquele mês as horas extras que ele vai cumprir, com as folgas que ele vai poder gozar naquele mesmo mês, ou você faz também individual com o seu funcionário para durar por 6 meses, ou seja, faz um ajuste com o funcionário de trabalhar mais tantas horas por dia para folgar num dia tal, para folgar numa véspera de feriado. Isso sempre de comum acordo, né? Isso sempre de comum acordo. Ou também é possível fazer um banco de horas para compensação até 1 ano, que aí tem que ser com um acordo coletivo e envolve sindicato. Mas até 6 meses por escrito, o empregado pode fazer esse ajuste com o empregador. E isso atende muito, principalmente ao comércio, em épocas sazonais, de feriados, de festas, que precisa vender. Às vezes você não precisa contratar um novo funcionário, né? Você pode usar o seu funcionário em uma carga superior, fazendo uma compensação com dias de folga. Essa é uma das grandes alterações da lei, porque tira do empregado a necessidade de pagar pelas horas extras. Agora passa a compensar essas horas extras. A reforma trabalhista também criou um outro sistema de contratação, que é o contrato de trabalho intermitente. Muitos estão chamando de formalização do bico. Nos Estados Unidos chamam isso de part-time, mais ou menos. Né? Você contrata o funcionário, ele vai ter a carteira assinada, ele vai estar sob o auxílio do seguro-desemprego, com auxílio de previdência social, tudo isso. Mas você só vai pagar pelo tempo que ele trabalhar. Se você... vamos enxergar num caso prático de um buffet, que não precisa ter garçom todos os dias, trabalha aos finais de semana. Você pode contratar funcionários e só pagar pelos dias efetivamente trabalhados. Você não vai pagar o mês todo, você vai pagar pelo dia ou pela hora, de acordo com o que for ajustado entre o funcionário e o empregador. E o contrato intermitente também permite ao funcionário... Sempre com registro, né? Sempre com registro. Sempre dentro da legalidade. Sempre dentro da legalidade, mas desonera
o empregador de ficar mantendo um funcionário sem necessidade, ou então de ficar pagando, ou então desonera também o funcionário, porque ele passa a ter os benefícios de ser um segurado da Previdência, ou seja, se sofrer um acidente de trabalho, ele vai se afastar, se ficar doente, ele vai ter os benefícios, né? E também o empregador não vai ter que arcar com um alto custo para manter aquele funcionário. Então, é um contrato criado também por essa lei, que é o contrato intermitente. Vemos hoje o mercado precisa, nos períodos, por exemplo, do comércio, um exemplo, quando você tem aquelas famosas contratações das temporadas de negócios, né? Como é que funciona a lei nesses períodos, por exemplo, Natal, período das mães, dos pais, namorados, que o comércio tinha muita dificuldade em fazer essas colocações de forma legal, né? Você pode fazer uma contratação por prazo determinado, contratar um funcionário simplesmente por temporada para que ele cumpra a função em determinada quantidade de tempo definido. Você pode também fazer uma combinação com o seu funcionário para que ele trabalhe mais horas e compense depois, você não ter que pagá-lo, né? Vai compensar depois dos feriados, né? Ter um dia de folga também interessa ao funcionário, um dia de folga para resolver questões da vida dele. E pode também contratar empresas terceirizadas, porque é outra novidade também da reforma trabalhista. Antigamente, você só podia terceirizar a atividade meio. A reforma trabalhista falou que você pode terceirizar tudo, inclusive atividade fim. Então, você pode fazer contratações temporárias, né, de até 180 dias, contratar uma empresa para te prestar um serviço de fornecimento de mão de obra até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. E bom lembrar que, independente do prazo, também estarão lá presentes os direitos do INSS, dos resguardos das garantias que normalmente ele teria no emprego normal. Perfeito, perfeito. Isso aí não mudou nada. Não se perdeu nada nessa direção. Não se perdeu nada nessa direção. O empregado, ele passa a ter um poder mais de negociação. Foi isso que a reforma trouxe. O empregado sozinho. Dentro desse espírito que se tentou fazer o quê? Tirar das mãos do sindicato o monopólio de decidir a vida do empregado, né? Se a gente pudesse eleger um grande prejudicado com a reforma trabalhista, certamente é o sindicato, porque os funcionários, assim como os empregadores, eles têm vantagens e também têm desvantagens para os dois lados. Mas o funcionário, ele ganha um poder maior de resolver coisas. De decisão pessoal, decisão pessoal. Inclusive, empresas com mais de 200 funcionários, ela pode fazer uma comissão de representantes locais. Você discute assuntos do dia a dia ali, do emprego, né, do trabalho, e esses funcionários representantes, eles vão ter a garantia de trabalho, a estabilidade, como se fosse um membro do sindicato. Também tem na reforma trabalhista vantagens para o empregado. Uma delas, olha que simplicidade e que coisa boa para o empregado. Não pode mais começar o período de férias 2 dias antes de final de semana e 2 dias antes de descanso semanal remunerado. Nossa, isso é uma conquista. Isso é uma maravilha, porque era muito comum você começar férias no meio da semana, né? Sem contar também que trouxe um direito de ter a corresponsabilização de empresas do mesmo grupo econômico. Tanto que ocupem o mesmo espaço, assim, que a gente chama de horizontal, quanto aquelas empresas que uma é tomadora de serviços da outra. Então, a gente tem essa garantia maior de satisfação do crédito do trabalhador. Bem, eu conversei hoje com a advogada Juliana Murta, do escritório Scheles e Scheles. Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa.